eu fosse criança, eu ia amar o meu visual hoje. Eu sei que vocês às vezes estão só me ouvindo, mas eu vou dar um descritivo aqui, que eu tô com uma blusa rosa, de gola alta e um brinco meio laranja, cheio de bolotas. E eu fiquei pensando, poxa, para falar sobre a criança, eu tô do jeito que a minha criança adoraria. E eu percebi que começou a acontecer nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram, que é onde eu tô bastante ativa no dia a dia, várias pessoas me pedindo para falar da criança interior, da criança livre, de como reconectar com a criança. E assim, eu não sei de onde veio isso, mas vieram muitos pedidos. Eu falei, pronto, então a gente faz um episódio sobre isso. Por quê? O resgate da criança interior foi uma das viradas de chave mais importantes que eu fiz há uns 10 anos. Eu confesso que até começar os cursos que eu fiz de PNL, eu não tinha noção da importância da conexão com a nossa criança. E eu quero contar para vocês nesse episódio como você pode nutrir isso, como você pode acessar essa criança, abrir esse caminho e como que o papel da criança interior é essencial para a nossa espontaneidade, para a nossa criatividade, para a nossa capacidade de adaptação e até para a nossa positividade. Então, eu tô aqui para te ajudar mais uma vez nesse podcast que faz um ano que a gente começou. Gente, que alegria, de verdade. Olha, se você tá aqui, se identificar com essa conversa, compartilha esse episódio para mais pessoas, para que mais pessoas despertem para essa criança que habita. Porque ela é muito importante. Muitas vezes é a nossa criança que vai fazer a gente realizar sonhos. Porque o nosso adulto fica muito preso aos porquês, fica muito preso aos detalhes, às objeções. A nossa criança liberta e ela faz toda a diferença. Então vem, segue o podcast, comenta de que forma esse episódio te ajudou e eu vou ficar muito feliz em ter realmente a sua percepção sobre esse tema. Primeiro de tudo, eu quero contar para vocês como que foi esse meu resgate da criança interior. Foi numa das minhas formações em programação neurolinguística, né? Vocês sempre me perguntam, Ju, onde que você estudou? Com quem que você fez? É Humanity o nome da empresa que até hoje está na minha vida, que eu confio muito. Foi lá atrás que eu descobri eles quando eu acabei entrando num grupo de pessoas, de amigos, que eles tinham em comum uma capacidade de serem autênticos. Eram pessoas que eu adorava estar por perto, pessoas que eu considerava inteligentes e inteligentes emocionalmente. E daí, me aproximando desse grupo de pessoas, eu comecei a querer entender o que é que eles tinham em comum que, de repente, fazia eles serem quem eles eram. Porque eles começavam negócios, emplacavam negócios, aí daqui a pouco abria outra coisa e tinham relacionamentos saudáveis. Eu falei, o que essas pessoas têm em comum? Eu quero saber. E daí foi entendendo que eles todos tinham feito as formações em PNL e o quanto que a programação neurolinguística os ajudou a serem quem eles eram. Foi assim que eu descobri a Humanity, os cursos, e eu comecei e nunca mais parei, né? Daí, eu não lembro exatamente em qual formação foi, que a gente faz uma dinâmica que você vai mapear o seu estado atual a partir dos seus comportamentos, a partir do que você pensa. E aí você vai identificar se você tende a ser mais criança livre, que é a criança no estado mais puro. A criança adaptada, que era exatamente eu. A criança adaptada, gente, é aquela criança que ela é quietinha, que ela é boazinha, que ela obedece, que ela segue as regras. É uma criança um pouquinho engessada, tá? E aí você tem o pai amoroso, que significa, né, o adulto, que é aquele adulto acolhedor, que é aquele adulto que está ali disponível, mas que às vezes não tem uma firmeza necessária para comandar, para liderar. E tem o pai crítico, que é aquele pai, aquele adulto ácido, aquele adulto que está sempre olhando o que está fora do lugar, o que deu errado, que muitas vezes tem aquela régua, né, da autocrítica, do julgamento, enfim. Tem esses 4 lados, né, que todos nós temos em algum aspecto. Daí você faz lá o exercício e você descobre o que está mais acentuado dentro de você hoje. Isso vai mudar. Eu tenho certeza que o meu mudou. Eu vou até abrir meus cadernos depois para resgatar esse exercício e fazer de novo. Quando eu fiz esse exercício, gente,
eu fiquei impactada. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa positiva, tranquila, na minha personalidade eu tenho bastante calma, né? É maravilhoso? É maravilhoso, mas também me faltou muitas vezes voz, atitude, ser firme. E o que que deu no meu? O pai crítico acentuado. Eu falei, gente, mas será possível? Que é aquela pessoa que vai ficando amarga, que vai ficando chata, aquela pessoa que, sabe, não é prazerosa, que você senta junto e que provavelmente vai reclamar e que nunca tá bom. Então fica ali vibrando naquele copo meio vazio. E eu tava totalmente pai crítico. Eu falei, gente, mas de que forma? Eu não tinha a mínima percepção disso. E a minha criança livre é o que deu mais baixo no teste. Eu falei, mas nossa, eu me sinto tão livre, me sinto mesmo espontânea, ou seja, eu não sabia de nada. Então entende, gente, que muitas vezes no seu processo de autoconhecimento você vai se distanciar tanto do seu natural, do seu jeito de ser, que você nem se percebe mais, você nem lembra de quem você é. Por isso a importância de você resgatar essa criança que tem aí dentro, porque ela nunca vai duvidar, ela nunca vai desistir. Essa criança, ela vai lutar por você e pelos seus sonhos. Essa criança é positiva, ela é leve, ela se adapta, ela é criativa. E muitas vezes a gente fica aqui nessa vida adulta se desenvolvendo, criando camadas, se tornando duro, rígido. Mas até que ponto isso é positivo mesmo? Eu acredito que seja um equilíbrio. Mas muitas vezes a gente esquece dessa nossa criança que é tão importante para o nosso processo de ser quem a gente é de verdade. E essa criança que eu falo para vocês, gente, ela é muito moldada do 0 aos 7 anos, né? Segundo o que a gente estuda nessa linha de pensamento, de raciocínio. Então, do 0 aos 7 anos, aquilo que acontece com você, o ambiente em que você está, o seu entorno, aquilo que te falam, isso tudo vai estabelecendo um processo de constituição da sua visão de mundo, dos seus comportamentos e especialmente das suas crenças, né? E as suas crenças vão ditar fortemente a sua realidade. Então é do 0 aos 7 anos que aquilo que acontece com a gente vai moldando, vai permeando. Então é importante para esse resgate da criança você lembrar um pouquinho desse seu entorno. Quem eram as pessoas mais presentes na sua vida? Quem eram as pessoas importantes para você? Você já ia para creche, escolinha? Que tipo de ensino havia lá? E daí eu parei para pensar que no meu entorno eu tive pais bastante exigentes. Eu tive um pai que ele veio de outra geração, né? Ele era mais velho que a minha mãe. Então ele tinha, assim, uma formalidade. Ele tinha... eu vejo meu pai, ele era um cara muito carinhoso, mas ele era muito exigente. Então eu percebo que eu me esforcei muito para ser uma boa filha. E às vezes só o fato da gente existir já é o suficiente. Mas a gente quer ser amado. E dentro da rigidez da minha infância, eu percebo que eu fui aprendendo a ser o que os outros queriam de mim. E boa parte da minha vida, eu consegui ser exatamente o que queriam de mim. Mas será que em algum momento eu me perguntei o que eu quero de mim, quem eu quero ser, quem eu sou? Quem eu sou de verdade? Então, eu não culpo meus pais, eles foram maravilhosos dentro da maneira como eles sabiam ser. Mas é importante a gente se libertar, porque eu tenho certeza que tanto eu quanto você, a gente se moldou de alguma maneira para caber naquela família, para caber naquele entorno, para caber naquela escola, para caber naquele grupo de amigos. Mas quem é você agora? O que ficou para trás? O que ficou esquecido? Sabe, reflete, volta lá no passado, perdoa quem você precisa perdoar. Nem que seja mentalmente, visualizando essa pessoa na sua frente, respira fundo. Porque isso liberta. O perdão liberta. Não adianta a gente estar aqui agora e colocar culpa. Ai, mas eu sou assim. E culpar porque meu pai, porque minha escola, porque meus professores, porque... A culpa aprisiona, galera. Não dá. Não dá. Então, assim, já foi. E diante do que já foi, como eu posso resgatar a minha própria essência? E é a partir da criança, sabe? Então eu te convido a fechar os olhos um pouquinho. Respirar fundo.
E só dá um recado para sua criança. Talvez ela apareça para você depois, em sonho, num flash que vem, às vezes, de repente. Talvez você acesse ela aqui agora. Mas diz para sua criança: eu tô aqui por você. Obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada por sempre acreditar. Obrigada por ser livre. Eu tô aqui para te resgatar. Eu tô aqui para te libertar. Moral da história: depois que eu fiz esse exercício, a gente faz outros aprofundamentos no resgate da criança livre. Porque a criança adaptada já é tudo que eu era. Então, só cuidar dela, tirar ela daquela caixinha que quem sabe eu mesma me coloquei, né? Não vou culpar as pessoas. A gente tem os nossos desejos universais de ser amado, de pertencimento, de se sentir seguro, e a gente vai se adaptar sim ao entorno. Só que entende a diferença da criança adaptada? Que ela perde a essência pura para caber naquela caixa, e a criança livre, não é que a criança livre ela não se adapte. Provavelmente ela vai, mas ela não deixa de ser quem ela não perde a conexão com a essência. A criança livre muito acentuada também vai trazer características de muita vontade própria, talvez um pouco de rebeldia, tudo no tempo dela, ela não ouve, pula e causa. E então também, né, vamos olhar para o todo. Para mim, o cenário mais lindo é uma criança livre e um pai amoroso. Porque o adulto importa, sabe, gente? O adulto traz autonomia, o adulto traz atitude, coragem, o adulto vai lá e faz o sonho da criança acontecer. E o meu resultado era ali de uma criança livre baixíssima, um pai crítico lá em cima. E quando eu fiz esse resgate da criança, demorou muito para eu acessar, né? Meio que uma meditação que a gente fez, um relaxamento guiado. Demorou muito e era assim, tudo escuro e eu não via. Daqui a pouco eu olho lá num cantinho de um lugar escuro, uma criança encolhidinha, segurando os joelhos, olhando para baixo. Uma criança apagada, uma criança sem autoestima, uma criança insegura ali, esquecida. Ela ficou até preto e branco. Ela estava totalmente esquecida. Gente, foi horrível acessar a minha criança naquele estado. Quando eu olhei e falei, cara, eu deixei ela esquecida esse tempo todo. Eu deixei ela ali sozinha, com frio, no escuro. Óbvio, no primeiro momento eu senti culpa, eu falei, caramba, como que eu fui fazer isso? Mas a gente não sabe, ninguém tinha me ensinado a me conectar com a minha criança porque ela era importante, a gente não sabe. Então, quando eu trouxe esse tema, quem sabe esse seja um dos mais importantes que a gente vai falar aqui. E acessar a sua criança, como, Ju, no dia a dia? Como a gente faz isso na prática? É resgatar as memórias do que você gostava, as cores que você gostava, quais eram os seus sonhos e os mais mirabolantes. Sabe como eu realizo a minha criança? E é lindo ver porque a minha filha ama fazer isso junto comigo e quando eu vejo ela tão feliz eu falo, ai, com certeza minha criança e ela seriam muito amiguinhas. Eu amo olhar para o céu estrelado, ver estrela cadente. Eu pensei em ser astronauta quando eu era criança, era fascinada pelo universo, fascinada, eu ainda sou. Filme de ficção científica que vai para o espaço, essas coisas todas, Interestelar é meu filme preferido, eu amo, eu sou fascinada. E um dia, eu estava num retiro com a Letícia Taveira, minha terapeuta, e aí um dos rapazes que estava participando, a gente estava à noite, fez uma fogueira e tal, depois a gente foi ver as estrelas no mirante. E aí ele mostrou um aplicativo que ele mapeia o céu. Coisa mais linda. E te fala, tipo, quais são as galáxias, quais são os planetas, as estrelas. E eu fiquei fascinada. Tipo, naquele momento a minha criança interior veio.
E eu falei, meu Deus, eu nem sei, eu não lembro o nome. E daí eu baixei. E hoje em dia eu acabo tendo esses momentos com a Nelive, com a minha filha. Qual é o nome dele? Stellarium é o nome do aplicativo, é gratuito. Coisa mais linda. E daí eu abro o Stellarium com a Liliu, aqui na área externa do meu apartamento, e a gente fica juntas olhando para o céu. Ela me pergunta, mamãe, o que é isso? Daí você clica, às vezes você quer ver uma estrela específica, uma galáxia, e ele puxa, assim, a partir da internet, informações sobre aquilo, né? E daí eu conto para ela essas histórias. Gente, é só um exemplo. Quando eu danço, eu tô totalmente conectada com a minha criança livre. Quando eu brinco com os meus filhos, quando eu pinto. Então, assim, é resgatar algumas atividades que nutrem a sua criatividade, a sua espontaneidade, porque muitas vezes você não vai nem lembrar o que a sua criança gostava. Muitas vezes a sua infância foi tão dura e você passou por tanto, foi tanto para você que a gente não tem memória. Uma aluna minha do Liberdade de Ser falou, Ju, eu não tenho memória da minha infância, eu tenho um bloqueio. Eu fui abusada e eu criei um bloqueio, eu não consigo acessar. Qual caminho eu dei para ela? Olha para 3 questões: espontaneidade, olha para criatividade e olha para leveza. Onde você encontra isso na sua vida? De que maneira? Em que ambientes? Fazendo o quê? Porque aí sim você vai nutrir a sua criança, mesmo que você não tenha a memória dela. Quando a gente nutre esses fatores, essa leveza, sabe? Essa espontaneidade, é a liberdade de ser, igual meu livro, meu curso, a liberdade de ser, a criatividade, o criar. Aí você vai alimentando essa criança que tá ali no cantinho esquecida. E como que tá a minha criança hoje? Depois daquele baque que eu tive, né? Eu falei, beleza, eu vou reconquistar a minha criança. Eu vou dar orgulho para ela. Então eu confesso para vocês que diante de muitos sonhos que eu voltei a ter, e agradeço muito essa criança interior porque ela é capaz de sonhar. Quando a gente se torna muito pai crítico, adulto, muito rígido, a gente coloca tantos impeditivos na frente do sonho que a gente não se permite sonhar. E eu passei muitos anos com dificuldade de sonhar. Aí você fala, pô, mas você conquistou tantas coisas, patinava, foi vice-campeã mundial, quis ir pro BBB, conseguiu entrar no BBB, depois você começou na internet, fez dar certo. Mas, gente, mesmo assim, eu confesso pra vocês que por muito tempo quando me perguntavam quais são os seus sonhos, eu não sabia dizer. Depois da internet, especialmente. Porque eu fiquei um pouco traumatizada. Por N motivos. Por coisas que eu passei de quando eu tava lá no auge, acontecia uma coisa ruim, então eu travei. Então, o que eu falo para vocês vai achando os caminhos de resgatar essa criança, conversa com ela, manda recado, escreve cartinha, faz um desenho bonitinho para ela e fala, eu tô aqui por você. Eu tô aqui por você. Ela vai vir. E ela vai se manifestar, de repente, em vontades, em novos sabores que você queira provar, em músicas, querer ver um filme da sua infância, sabe? Brincar de novo, pegar leve. Ela vai vir dessas maneiras. E quando você estiver se divertindo de verdade, sentindo essa liberdade, essa fluidez, é para você saber que a sua criança está muito orgulhosa de quem você é e de quem você está se tornando. A importância da gente ter ali o adulto amparando essa criança é porque o adulto vai realizar os sonhos dessa criança. O adulto vai fazer com que ela viva, com que ela seja resgatada e até, de repente, ressuscitada. Mas uma criança livre e um adulto ali por ela são a melhor combinação que já pôde me acontecer. Que me faz ser espontânea, mas me faz ter autonomia. Me faz exercer essa independência da vida adulta, do poder da conquista, da realização, e ao mesmo tempo nutrir essa criança que é capaz de se reinventar, de sonhar e de, no fim de um choro, dar risada de novo. É a criança que sabe lidar com a mágoa, é a criança que dá a volta por cima, que vira a página, que a gente pode aprender tanto.
Então, redescobre o que faz bem para sua criança. Nutre ela com carinho. Ela vai te ajudar muito na vida. Vai te ajudar a ser quem você é de verdade, na sua essência mais pura. Vai te ajudar a sair dessa caixa que você foi colocada. Ou, de repente, que você se colocou que nem eu. E tá tudo bem. Depois daquela culpa toda em olhar minha criança ali escondida, abandonada no escuro, com frio, eu abri o braço para abraçá-la. E ela veio toda cheia de dedos, quietinha, sozinha. E eu abracei. E eu nunca mais larguei. Nunca mais larguei. Então resgata sua criança. Lembra do que ela te ensina, do que ela traz de tão positivo, dessa espontaneidade, dessa liberdade de ser. Nutre ela com autocuidado, com hobbies, com coisas simples que vão estabelecer essa conexão. Porque a sua criança te mantém livre. E você, adulto e adulta, é a maior responsável, o maior responsável em criar essa conexão. Combinado? Eu quero que você mande esse episódio para mais pessoas. A gente precisa de mais pessoas reencontrando com a própria criança. Eu quero que você me fale, caso você tenha aí um insight, voltou alguma memória, descobriu alguma coisa, deu aí uma virada também de chave. Volta e me conta, ou me conta nas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, se você está me assistindo por lá também. Me deixa saber. Eu quero muito que esse processo aconteça para você e não tenha pressa. Tá, não apresse. Às vezes essa criança está precisando de tempo para ressurgir. Mas é uma reconstrução de vínculo, de laços. E vai ser muito lindo, eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua vida. Assim desejo, assim espero e assim é. Minha gente, muito obrigada por estarem aqui de novo comigo. Lembra de compartilhar, de seguir o podcast, de avaliar também. Estou muito feliz que a gente está em quase 1.500 avaliações. Isso faz toda a diferença. Então, meu muito obrigada por vocês fazerem parte do resgate da minha criança. Muito, muito obrigada. Que você possa resgatar a sua também. Um beijo e até o próximo.